Oi, Eduardo! Tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live. Obrigado. Boa noite. Muito boa noite. Ó, o pessoal tá entrando aí. Quem não sabe, nós vamos falar aqui com o Eduardo, que é filósofo, PhD, né, Eduardo? Já é palestrante, já é professor, é escritor, né? Mentor Uhum. de escritores também agora, né, Eduardo? Conta pra gente como é que foi você ir para essa área da filosofia e o que te encantou na filosofia, porque hoje nós vamos linkar amores líquidos, amores descartáveis e a filosofia, né? E a filosofia. Eu me formei em sociologia no primeiro momento, né? E depois eu fiz o mestrado e o doutorado em filosofia da religião, porque eu acho a religião dos assuntos humanos e não humanos, né? Divinos, o tema mais fascinante para a inteligência humana. Assim, me fascinou muito. E eu fiz um pós-doutorado em filosofia da arte, porque sempre gostei muito de literatura, eu próprio escrevo, já são 7 livros, dois acadêmicos, né? Doutorado e mestrado, dois acadêmicos, mas os outros, assim, são reflexões sobre a vida cotidiana. Então, a filosofia da minha vida, ela tem um vetor que passa muito pela religião. É curioso, né, Adriana? Porque, em geral, a filosofia tem grandes problemas com a religião. Grandes problemas, né? Sim, Se você tiver um professor de filosofia, você vai constatar que, em regra, eles são ateus. Em é regra, são ateus, verdade. não é? Todo mundo que teve aula de filosofia sabe quanto o seu professor de formação cético e ateu, né? Por isso que eu me enveredei pela filosofia da religião, porque a gente aborda a religião não como alienação, né, em termos marxistas, ou não como um pai todo-poderoso que nos protege, como se fôssemos crianças, em termos freudianos, mas numa perspectiva mística, sabe? É como se você pesquisasse autores que, de maneira algo presunçosa, mas que estavam dentro da mente de Deus, estavam em comunhão com o sabor, o gosto da divindade. Então, isso sempre me fascinou muito, e todos os outros assuntos, para mim, são algo correlatos a esse núcleo fundamental que é meu fascínio pela mística cristã e judaica, basicamente, cristã e judaica. E me diz uma coisa, Eduardo, o que que você pode dizer para o pessoal que está assim, hoje? Bom, vamos aqui estabelecer uma coisa. Primeiro, meu público, você sabe que eu sou mentora de relacionamentos, né? O Uhum. meu público, a maioria são mulheres que querem entender mais sobre relacionamento, que estão em busca de um relacionamento amoroso, não estão encontrando aí tem toda aquela celeuma, assim, né? Que o pessoal fala, ah, mas não tem gente no mercado, quando na verdade a gente sabe que tem, né? Uhum. Enfim, e também aqueles que já, o meu público também são aquelas mulheres que já são casadas, mas que querem reformular o relacionamento, fazer o relacionamento viver um outro nível, né? Mas a gente acaba tendo que discutir antes disso, né? Essa questão dos conceitos de relacionamento, o que, que é um conceito de amor para a sociedade moderna, por que, que isso mudou tanto, né? Tanto que assim, tem umas perguntas provocativas que o pessoal manda, né? Já me enviaram Uhum. anteriormente algumas coisas. Uhum. Aliás, vou convidar todo mundo que está entrando aqui na nossa live que fique, porque o assunto hoje é fantástico, que nós vamos correlacionar todo esse processo aqui de filosofia para entendermos o conceito de amor, para entendermos por que que hoje as relações estão tão descartáveis, que é o que a gente fala de Uhum. amores líquidos, relacionamentos descartáveis numa era de modernidade líquida. E nós trouxemos isso até é um estudo meu, eu conversei com o Eduardo antes, né? Que é um estudo que eu trago para as minhas clientes, que é o do filósofo atual, Zygmunt Bauman, né? Mas que já
vem, obviamente, de conceitos filosóficos anteriores e que vão se reformulando à medida que a sociedade vai se reformulando, né? Vai evoluindo, vai se modernizando, né? E a maioria das pessoas tem essa dúvida, né? Por que que hoje a gente chega nesse estágio atual em que os relacionamentos estão tão difíceis, as pessoas estão tão difíceis de se conectar, né? E que, ó, boa noite aqui, Vilma, filosofia e relacionamento, qual que é a opinião? É isso aí, pessoal, vai mandando opinião aqui e vai mandando perguntas, porque durante o nosso processo aqui, né, Eduardo? Uhum. Vamos lançar as perguntas aqui para a gente ir conectando com o pessoal e, e irmos fazendo todo esse processo aqui de interação para que as pessoas saibam o que que é que a gente está falando de verdade aqui, né? Porque essa questão Uhum. é muito importante para a gente definir. Lembra que a gente até já conversou sobre isso, né? A gente precisa saber de onde a gente vem para identificar onde a gente está, o estágio atual, para a gente poder identificar para onde a gente vai, né? Isso Uhum. é tanto na vida quanto no nosso crescimento humano, né? Enquanto pessoas. Então, eu queria saber o que que você me traz aí de conceitos filosóficos do amor, por que que a gente está, as pessoas estão dizendo aí que hoje a gente vive uma dificuldade muito maior de ser relacionado do que a gente vivia há 50 anos atrás. O que que você me diz sobre isso? Essa questão é candente, de fato, né? Eu comentava nas outras lives, nem todo mundo sabe disso, que na Inglaterra, Adriana, existe um Ministério da Solidão. Olha o grau de exacerbação do individualismo, né? E no Japão não há exatamente um ministério, mas há uma secretaria que cuida de uma patologia, segundo eles, é um problema de saúde pública no Japão, a solidão, né? Então não é específico do Brasil, ao contrário, eu tenho a impressão que no Brasil as coisas tendem a ser um pouquinho mais suavizadas, dado o nosso caráter mais afetivo, mais aberto, mais extrovertido. Nos países, ou nos países europeus, escandinavos, e no Japão especificamente, é um drama social bastante profundo, né? O que eu diria é o seguinte, em primeira instância, vamos realmente saber do que nós estamos falando realmente, né? Relacionamento, essa é uma pergunta muito provocativa. Relacionamento é sinônimo de amor? Vou repetir, relacionamento é É sinônimo sinônimo de de amor. amor? Veja, essa questão do amor, como é que dois corpos e duas almas se encantam reciprocamente? É uma questão que, para a filosofia, remonta, claro, aos gregos, né? Tudo que a gente sabe de importante tem um pezinho lá, um nascedouro na filosofia grega, com Sócrates, Platão, Aristóteles e etc., Epicuro e outros tantos. Tá? Eu quero pontuar aqui alguns conceitozinhos básicos para a gente falar da contemporaneidade, para a gente chegar ao nosso drama, né, societário, por assim dizer. Veja, Adriana, as pessoas Ó, falam assim. já vou te mostrar aqui que já tem gente falando aqui, perguntando o que que é filosofia do amor, doutor Eduardo? O que é filosofia do amor? Então vamos lá. Aliás, um bom tema, filosofia do amor, né? Muito charmoso, hein? Muito charmoso. No jantar, assim, você começa a falar sobre a filosofia do amor, é muito charmoso. No jantarzinho romântico, né? Romântico, à luz de vela, você começa a falar do. Nem todos os homens falam, né, Adriana? Pois é. Nem todos os homens. Esse é um problemão. Eu quero chegar a isso no decorrer do nosso papo, né? Eu acho Sim. que você só pode realmente ter um relacionamento com um homem, já que seu público é predominantemente feminino, se você conhecer a psique masculina. Esse é um outro dado muito importante. E tem como conhecê-la, hein? Há estudos muito interessantes sobre isso. Mas uma palhinha bem rápida, não quero ser muito didático e chato, mas bem rapidamente assim. Quando a gente fala em amor platônico, né? A gente fala para um adolescente de 15 anos o que é o amor platônico, é aquela menina que está apaixonadinha pelo garoto bonito, o vê jogando bola, assim, fica encantada com ele, sonha com ele, mas não há nenhum contato físico, né? Para a gente é isso, o amor platônico. A gente idealiza, a gente sonha, a gente fantasia, mas não há nenhum tipo de relação concreta, física. No platonismo,
Platão escreveu sobre o amor belamente na República. O amor para Platão, Adriana, é sempre ligado ao desejo, é muito interessante. No primeiro instante, desejo dos corpos, né? O homem desejando uma mulher, biologicamente essa atração é absolutamente natural. Mas para Platão, depois do encanto físico, veio o encanto espiritual, que a gente chamaria hoje de admiração. Então você pode amar uma pessoa nesse sentido, ter um profundo bem-querer por ela, e você eventualmente não tem contato físico com essa pessoa. Daí o amor platônico que a gente herdou um pouco, né? Mas o primeiro amor é desejo, o segundo também é desejo, mas admiração, que prescinde eventualmente do contato físico, e o terceiro é o amor ideal, o amor que Platão joga lá no mundo das ideias. De alguma maneira, mesmo que a gente não saiba disso, quando a gente fala no amor que a gente queria para a nossa vida, é um amor idealizado platônico. Né? Por isso que é tão difícil, a distância é tão grande desse amor ideal para a nossa realidade cotidiana, sabe? Do pagar boletos, voltar irritado depois do trânsito. E Né? será Tá que é com- por isso que, Eduardo, que surgem todas as histórias dos contos de fadas, né? Porque, assim, essa história da idealização, tanto que eu falo muito isso com Exato. as minhas clientes, que é o seguinte, a gente idealiza sempre o amor platônico, e aí, no caso, o príncipe encantado, a princesa encantada, porque vieram as histórias dos Claro. príncipes, princesas e contos de fadas. Isso é uma evolução dessa história do amor platônico durante a sociedade? E que Eu, aí faz com que essa atual geração ainda tenha esses conceitos aí do conto de fadas e o amor platônico? eu acho que não é uma evolução, eu acho que está presente na alma humana, sempre esteve. Mesmo em sociedades mais duras, como a japonesa, se você conversar com um jovem japonês, ele se encanta no mundo virtual, no mundo real não, mas no mundo virtual, ele cria uma fantasia com uma garota, cria uma fantasia romântica, assim, de andar de mãos dadas no parque, sabe? Parece que os gregos trabalharam isso bastante bem. Aquela história da metade que nos falta nos acompanha porque a gente idealiza sob o amor romântico, sob estar apaixonado por outro ser humano, parece que todos os outros problemas da vida são menores, né? Essa é a idealização. Essa idealização que está nos filmes. E a gente vê as lágrimas, né? Uma história bem contada, uma história romântica bem contada, nós vamos às lágrimas. Por quê? Porque é muito tocante, está em nós. É como o Jung, o grande psicólogo suíço Jung, né? Você conhece melhor do que eu, falava de arquétipos. E um dos grandes arquétipos, portanto, do inconsciente coletivo, né? Pertence a essa ideia de um amor para toda a vida. E você é capaz de doar o melhor de si, viajar as maiores distâncias. Ó, olha só, não, ó, é uma aula muito forte aqui, olha. E já tem gente perguntando aqui, ó, Eduardo, existe cara metade? Qual que é a opinião da filosofia sobre essa questão, né? Porque assim, já vou te dizer, eu como mentora de relacionamento tenho uma posição de que não, nós não Uhum. podemos, essa é aquela ideia do amor maduro e o amor imaturo, né? Que quando você fala do amor imaturo é aquele que precisa de complementação, precisaria Uhum. da cara metade, né? E o amor maduro é eu tenho autoconhecimento, eu sei quem eu sou, eu estou Uhum. bem comigo e a partir deste momento eu posso compartilhar o melhor de mim, o melhor do meu amor, do meu sentimento com outra pessoa, para aí sim estabelecer um amor e um relacionamento bacana, saudável, né? E a filosofia, o que que ela pensa sobre Então, isso? Adriana, E, veja. aliás, só um minutinho, deixa eu avisar que eu entrei aqui no TikTok também, não consegui entrar no YouTube, tô tentando aqui, mas não tô conseguindo. Entrei no TikTok, quem tá nos acompanhando aqui no TikTok? O doutor Eduardo Yakawa não tem o TikTok para a gente fazer a collab, mas na
próxima, nós vamos estabelecer essa collab também aqui Uhum. no TikTok. Enquanto isso, vocês estão ouvindo aqui e tudo que eu estou falando sobre relacionamentos, amores na época da modernidade líquida, amores descartáveis e amores líquidos. E aí nós estamos fazendo uma vinculação aqui com a filosofia do amor, da onde vêm os conceitos, a origem desses conceitos afetivos, amorosos e aonde nós estamos hoje para a gente poder saber para onde a gente está indo, porque essa é uma dúvida, né? Será que os relacionamentos vão continuar nessa confusão que estamos vivendo na atualidade, que as pessoas falam que estão desconectadas, né? E essa é uma outra questão que a gente vai Uhum. falar, né, Eduardo? Então, uma provocação assim da filosofia, né? Platão diz assim: se o amor é desejo, o desejo é falta, né? Você só deseja alguma coisa que lhe falta, né? Eu desejo o carro que eu não tenho agora, eu desejo a roupa que eu não tenho, etc. Quando você adquire o que você desejava, acaba o desejo. Sim. Olha que loucura isso, né? Então você deseja, nesse plano, você deseja muito uma pessoa, quando finalmente você a conquista, o desejo morre, tá? Para Platão, desejo tem a ver com essa carência, com essa falta. Para Aristóteles, não. Não, ele discorda do mestre Platão, ele diz assim, amor, na verdade, é alegria pura. Quando o encontro com o outro, ele chama isso de filia, quando o encontro com o outro me torna uma pessoa melhor, mais alegre, mais disposta, mais saudável, com os olhos brilhantes, eu estou diante do fenômeno amoroso. Né? Então, o outro, quando a gente se sente atraído pelo outro, acho que todo mundo já passou por isso, acontece alguma coisa no nosso metabolismo e na nossa alma, sem dúvida nenhuma, né? O Sim, encontro é arrebatador. Arrebatador. sim. Eu, se você me permite, eu me lembro até hoje, eu tenho lá meus 61 anos de idade, né? Já sou um homem bastante gasto pelo tempo, né? Por assim dizer. Eu me lembro aos 13 anos, o que era platonicamente olhar no fundo da sala de aula, assim, lá no Mackenzie, uma menina que me chamava, não sei exatamente porquê, mas fazia o coração bater mais forte, né? O que acontece conosco? Porque é alguma coisa muito misteriosa também. A gente não aborda muito esse aspecto, mas entre tantas pessoas, por que exatamente aquela pessoa, que não é exatamente a mais bonita, a mais vistosa, a mais inteligente, a mais falante, não, mas aquela pessoa especificamente me arrebatou. Arrebatou. E aí eu queria só te segurar aqui, porque eu concordo com você que a gente vai ter que discutir aqui essa questão do desejo, mas quando você falou que o desejo, quando a gente obtém, a gente depois não quer. Tá bom, passou o desejo, né? Alguém perguntou aqui na live, deixa eu ver quem foi, a Vilma, que se isso também serve para os bens materiais. Né? E até onde eu já estudei, sim, né? É o mesmo conceito. Quando você vai atrás, eu quero. Que legal, consegui, sei lá, comprar o carro dos meus sonhos. Aí acabou o desejo. Acabou, Eu, agora é o próximo carro que eu vou desejar, não é isso? eu, E aí, se você faz essa correlação, na verdade, é a correlação da sociedade de consumo, né? Se exatamente. você correlacionar isso com os relacionamentos e com o amor, então é assim, a hora que você conquista uma pessoa, tá bom. Vamos para a Deu, agora próxima. vamos para a próxima. É mais Exatamente. ou menos o que a gente fala sobre amores líquidos, Exato. descartáveis, né? Mas não é esse exatamente o objetivo, porque para mim a questão do desejo na história dos relacionamentos, ela está muito mais relacionada ao primeiro momento da paixão. Né? Quando você quer conquistar realmente pela paixão, quando você ainda não formatou aquele sentimento que o Clóvis de Barros, né? Seu colega filósofo, fala que o amor é um dos sentimentos mais rebuscados, né, da humanidade. Por quê? Porque ele não é simplesmente você desejar uma pessoa, você ter a paixão, é você desenvolver o processo, é você construir, você criar. Isso também Eric Fromer, né, fala, e Zygmunt Bauman, né? Então a gente vem muito trazendo essa questão eu trago muito essa questão da construção nos relacionamentos, mas tem gente que fala, não, a questão do desejo
parabéns materiais é a mesma coisa que os desejos hoje desses relacionamentos modernos e Pois é. líquidos. O que você acha? Porque a gente está muito, muito, muito enfronhado em aparências, né? Então, assim, eu desejo muito aquele carro, trabalho, poupo, me esforço. Quando eu tenho, mas não dura 3 meses o prazer. Não dura 3 meses para que eu já, para o desejo se deslocar para outro carro. Assim vale para viagem, etc. Se a gente deslocar essa mesma lógica do consumo, da sociedade de consumo, para seres humanos, nós estamos perdidos. Completamente. Completamente. Porque se você tem a mínima interação humana, de fato humana, e não mercadológica com o outro, não interesseira com o outro, você sabe tão bem quanto eu que quando falta aquele ser humano específico na sua vida, a sua existência não é a mesma. Não é a mesma. Né? Quem já se separou por um longo, Sabe, né? curto Sabe espaço de bem. tempo de uma pessoa que é intrinsecamente importante para você, sabe que você pode estar em Saint-Tropez, mas se você tiver com aquela dor de amor, você não usufrui daquela beleza francesa, não usufrui. Então, eu não estou sendo romântico, eu estou sendo concreto nesse sentido. E é Se a aquela gente. história, né? Quando você tá com a dor de amor, a maioria do pessoal fala: ah, vai viajar que sara, que cura, né? Não, Ao contrário, né? Adriana, durante um tempo eu fiz uma pesquisa, né, com um grupinho de psicólogos. A gente tentou verificar nesses cruzeiros muito chiques que vão para a Ah, Grécia. Você sabe, minha amiga, que coisa interessante. As pessoas entrevistadas, muitas delas, e é um custo alto, né, aquela viagem, mas elas tinham um sonho romântico, a la Titanic, sabe, de ir para o convés à noite com uma taça de champanhe e, de repente, um homem maravilhoso, um italiano de olhos verdes e cabelos negros, transformar a vida daquela pessoa. E não acontece, né, nesse sentido, não acontece, ou não acontece com todo mundo, por assim dizer. Né? Mas o sonho dessas viagens, a maioria das pessoas recém-separadas. sim, mas você sabe que você está me dizendo isso, mas é óbvio, a sociedade de consumo, ela incentiva esse como também mais um conto de fadas, né? Tipo, Exatamente. olha, a gente já teve o filme do Titanic, olha, Exatamente. essas grandes invenções, elas podem acontecer, né? Então, realmente, a gente tem nesses cruzeiros muita gente recém-separada, muita gente solteira, né? Em busca de um relacionamento, né? Exatamente. Porque acha que é ali um local ideal para você se conhecer, enfim, né? Agora, por outro lado, mesmo que você não conheça a tal da pessoa, né? Eu sempre acho que todo esse processo é válido para você se conhecer, né? Assim, Você estar num lugar bacana e tal, e claro, cara, fazer amizades e ampliar, claro. né? Então, assim, a gente nunca pode depositar todas as esperanças numa Não, viagem assim, né? Por conta até da frustração que pode acontecer de você não encontrar ninguém, né? E aí o desejo vai pro brejo, né? exatamente. Porque eu Pois- comprei esse cruzeiro para isso, né? Não, então, você aí tem você que se frustra. pensar, né? Você tem que pensar nessa outra perspectiva, de que Mas, ali você vai ficar bem, com uma autoestima exatamente. bacana, para então atrair alguém, né? Exatamente. Porque quando você faz uma viagem dessas para a Grécia, para conhecimento, para a vida interior, para se nutrir, aí vale muito a pena, com certeza. Né? Com Ó, certeza. tem gente aqui perguntando aqui, ó, por que que o descarte atualmente é tão rápido, né, depois da conquista? Esse é um conceito mais relacionado com, ó, vou te falar, eu tenho dois conceitos aí, ó. Primeiro da paixão, o segundo do Dom Juan. Para mim existe um conceito de Dom Juan que é o do homem conquistador, né? Em regra é o homem que quer ser o conquistador, né? Então Sim. teve lá o filme, né? Todo o estereótipo aí do Dom Juan que Uhum. fala isso, né? A pessoa que tá sempre conquistando, mas não faz vínculo com ninguém, né? Ou nem quer fazer Não vínculo, quero. né? E aí existe esse processo do descarte. Mas hoje eu ouso dizer que, embora as pessoas queiram ter vínculo, elas têm também a questão do medo. Então é mais fácil você descartar rapidamente para você não sofrer, Exato. né? Do que você
enfrentar e ter a coragem de enfrentar que você vai estabelecer um relacionamento e construir o relacionamento, seja no momento de alegria, Uhum. seja no momento de Com tristeza, não é? certeza. Pois é, pois é. É, a gente vive um mundo em que aparentemente todo mundo é muito seguro de si. Aparentemente, né? Aparentemente. Então você anda nas ruas, você pode vestir a sua melhor camisa. Ninguém te dá muita bola, não, né? Você se prepara muito para aquela festa. Todo mundo ali, ninguém notou muito a sua chegada. É inexorável isso, né? Mas atrás dessa aparência, todo mundo dono de si, autoconfiante, se achando lindo e maravilhoso e sedutor, há uma carência do tamanho de um abismo sem fundo. Freud dizia, você sabe melhor do que eu, dizia assim, uma pessoa insegura, e são tantas pessoas inseguras, quando ela vê uma pessoa muito interessante e quer se aproximar, quer abordar essa pessoa, mas ela é tão insegura, ela tem tanto medo de ser rejeitada, sabe o que ela faz naturalmente? Ela rejeita primeiro. Ela rejeita primeiro. Então, não, já vê defeitos? Não, deve ser um mau caráter. Estou vendo que o gesto dele é muito, muito exagerado. Já descarta antes de conhecer a pessoa por insegurança mesmo, né? Não se permite o encontro. E nada, Adriana, a gente fala desse lado mais difícil e sombrio, mas eu acho que nada, realmente nada, na experiência humana, que é tão curta, né? Vale mais a pena do que grandes encontros. Grandes encontros. E a gente tem surpresas tão maravilhosas, tão maravilhosas. E a filosofia sempre teve um problema com a aparência, sabe? A filosofia sempre quis transcender das aparências. Então, se você se permite esses encontros, eu próprio. Olha, eu estava lendo ontem uma coisa que me tocou, inclusive. Se você me permite, eu quero contar, dura um minuto. Claro. Um padeiro judeu, padeiro, na época da Segunda Guerra Mundial, foi preso pelos nazistas, né? Era um homem muito famoso e tal, foi preso pelos nazistas e o trem para Auschwitz. E fazia um frio danado, ninguém aguentava o frio, e todos eles estavam famélicos e desesperados, com muito medo, né? Então as pessoas tiritando de frio, desesperadas, os olhos, né, brilhando desse medo terrível, o medo da morte, afinal de contas. E aí esse padeiro contou, porque ele sobreviveu, ele contou o seguinte, que ele conhecia uma pessoa de todas as que estavam no vagão. Ele abraçou essa pessoa durante o trajeto inteiro, né? Ele a aqueceu e reciprocamente. Ela, né, a pessoa, o aqueceu. E durante o trajeto inteiro ele foi falando assim, resista, 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 você é forte, você vai vencer, sigamos juntos, vamos sobreviver. Nós dois vamos sobreviver. Adivinha o que aconteceu quando os alemães abriram as portas do vagão? Só os dois estavam vivos. Todos os outros feneceram no medo, na solidão e no desamparo, né? Então, é uma metáfora para que a gente saiba o seguinte: por mais que as pessoas tenham essa máscara de autossuficiência, de poder, essa prepotência que está aí espraiada e até incentivada em muitos círculos sociais, a gente tem que saber que o ser humano, em última instância, ele é um ser que tem um grande medo da vida. Um grande medo da vida. Porque a vida impõe desafios enormes. E muitos de nós não temos armas afetivas, psicológicas, intelectuais para esses grandes desafios, né? Adriana, quantas pessoas hoje cuidam dos seus pais velhinhos, por exemplo? Pois é. Né? Eu vivo um pouco essa É situação, claro. então eu me solidarizo com gente extraordinária, que são heróis. Heróis. O pai com Alzheimer, o cara deixou coisas, está. A gente, qual é a palavra para definir isso? Amor. Mas não há outra palavra. Aliás, de todas as definições de amor, a que eu mais gosto é a cristã. É a cristã. Né? As Diz outras pra religiões gente falam que o aí. amor é maravilhoso, o budismo fala disso.
A compaixão para o budismo é muito bonita, mas o amor para Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo do cristianismo, o amor para ele é, dois pontos. Você gosta tanto de uma pessoa que você quer que ela tenha uma vida eterna, que ela não acabe nunca. E para que isso aconteça, para que ela se eternize, você é capaz de dar a sua própria vida para que ela viva. Maravilha. Quando eu vejo essas pessoas cuidando dos pais, de um amor tão profundo, elas estão realmente dando um pedaço importante da vida para que os pais tenham, no finalzinho de vida, dignidade, alegria, boa alimentação, prazer, por que não? Boas memórias, eles estão ali. É lindo. E você sabe o que você está falando? É o inverso também, né? Porque assim, isso é muito próprio do amor paternal, maternal, né? Que é Uhum, o amor dos pais em relação aos filhos. Eles sempre abdicam, né? E embora uhum, as crianças não vejam isso, porque uhum, ainda estão naquela fase que não tem a consciência disso, os pais sempre estão abdicando de muitas coisas para dar o seu melhor para os filhos, né? Muitas vezes até, e principalmente as questões materiais, né? Para poder dar o melhor, o que eles não tiveram, né? Para os seus filhos. E claro que aí você entra no outro, na outra ponta da vida, né? Que é os filhos poderem cuidar dos pais também nessa história do amor uhum, fraternal de dar o retorno, né? Agora, quando a gente fala isso em amor romântico, já é mais difícil hoje em dia, né, Eduardo? Porque a gente pois estava é, falando da questão do medo. E por que que as pessoas têm a questão do medo? Aí você falou o medo da vida, né? é, Mas exatamente porque a gente sabe que a vida é cheia de obstáculos, e aí já gera aquele medo, né? E a gente já cria os filhos falando: olha, vamos, vamos te criar aqui para você enfrentar os obstáculos da vida, né? Para não cair no primeiro, para poder levantar e seguir. E tem essa questão no relacionamento, né? Porque muitas vezes, aliás, as dores de amor, elas começam muito na adolescência, com as rejeições, sim, com sim, os perrengues da adolescência e tal, e vão se estendendo durante a vida, enquanto a inteligência emocional não está apta o suficiente para receber, né, aquele link, né, de olha, o que que eu preciso fazer para realmente ter um relacionamento bacana, né? Porque muita gente não está apta durante um bom tempo, né, Eduardo, a uhum, aprender sobre uhum, isso. Mas eu vejo que essa questão do medo acaba imperando mesmo na sociedade moderna, né? Então você tem esse medo de toda a questão da vida e também tem o medo de se relacionar, por quê? E é o que eu falo também para os meus alunos sempre, né? Olha, o amor, ele traz em si uma contradição. Ao mesmo tempo que todo mundo quer viver aquilo que tem de mais esplêndido no amor, né? Que é de mais filosófico, né? uhum, Que é aquilo que nos dá aquele enchimento, aquele preenchimento de tipo, nossa, eu tô pleno na vida uhum, amorosa. Ele também nos traz a contradição de que, claro, que você vai ter alguns sentimentos ruins, por exemplo, se a pessoa amada não está próxima, a saudade, se a pessoa uhum, amada estiver sendo assediada, os ciúmes, né? Se você não concordar com alguma coisa com a pessoa amada, a briga e o desentendimento. Então, assim, o amor ele traz em si esse paradoxo, né? De ser aquela coisa maravilhosa, mas de que também tem o seu pesar, né? Existe dentro claro. desse processo, né? E eu acho que isso é que faz com que as pessoas acabem não tendo tanta coragem e tenham mais medo do que a coragem do enfrentamento. Exatamente, exatamente. E a gente vive uma cultura, né, muitas vezes, a nossa cultura, que ninguém assim fala claramente, mas existem algumas cicatrizes emocionais muito grandes de bullying, de rejeições, de traições, principalmente traições, né? Muito fortes. E daí, para dar o próximo passo, a pessoa se sente tão insegura que diz para si própria: eu prefiro um pet, sabe? Dá Nós menos somos a trabalho, geração pet. um Golden Retriever, sabe? Golden Retriever, tá tudo certo. Agora, se ela, Verdade, nós não estamos vivendo a geração pet é, né? total. Total.
O crescimento do pet Então, porque olha, você vê, né, como a questão dos relacionamentos ficou. E aí as pessoas não têm só mais medo, olha só, de se relacionar, né? Aí é melhor eu dar o meu amor para um pet, porque isso é mais seguro. Veja, afinal, o cachorro, o principal pet é o cachorro, porque o cachorro te dá feedback amoroso sem sim, precisar fazer nada, né? O sim, gato é aquele ser mais independente, né? Então, sim, assim, o pessoal, tá bom, o pessoal que gosta mais de independência tem o gato. Embora sejam todos os animais que a gente considere sejam fantásticos, isso nunca vai substituir o relacionamento humano, né? E que embora o seu relacionamento humano seja é, complexo, né? Ele precisa ser trabalhado dentro da gente, né, Eduardo? Sob pena da gente acabar com a humanidade. Porque hoje a gente está vendo que a maioria dos casais jovens já não querem ter filhos, né? sim, E por que não querem ter filhos? Porque não querem perder a liberdade, sim. né? E aí a gente já vê aí os países, bom, Europa, importando mão de obra, porque já não existe mão de obra apta para gerar aquela base previdenciária para o futuro Uhum, que, que chega muito rápido das uhum, pessoas que estão envelhecendo. Então, uhum, assim, e isso vai acontecer no mundo inteiro, já está acontecendo no mundo inteiro. Aliás, até a uhum. China, que era um problema na questão de população, já está totalmente reduzindo em muito pouco tempo a sua população, né? Mas isso se vincula também com esse processo que a gente está falando aqui dos amores líquidos da sociedade descartável, Exatamente. né, Eduardo? Porque isso acabou pegando a humanidade de um jeito assim, olha, já que se relacionar é difícil, então, assim, a gente se relaciona rapidinho, vamos ter assim o desejo, uma Uhum. paixão, mas olha, vamos deixar os laços mais frouxos, né? Para que a gente possa desafrouxar e assim, a hora que a gente não tiver mais condições de o relacionamento tá dando certo, a gente sai fora, não precisa ter muito é, comprometimento, né? Exatamente. E profundidade na relação, porque quando você tem profundidade na relação, é muito mais difícil você soltar o laço, né? Claro, claro, E é isso que a claro. gente estava trazendo, que a gente traz aqui da questão do Bauman, né? Do Zygmunt Bauman, que fala muito sobre essa questão dos amores líquidos, né? Por que, que a sociedade hoje está nesse impacto de ser mais fácil você ter amores virtuais, por exemplo, é mais fácil, Uhum. óbvio, você namorar com alguém que está lá dentro do aplicativo, do que Claro. ir para o encontro real e namorar realmente. Tem gente que namora anos pessoas de outros países sem nunca ter visto. Sim, sim, sim. Cada vez mais. Então, Cada vez e mais. isso está extremamente vinculado a essa sociedade que talvez seja mais medrosa do que as outras? O que Eu você acho acha que disso, filosoficamente eu falando? acho que aquela escola conhecida como hedonistas, né, do termo grego hedonê, que é prazer, nós estamos numa sociedade mergulhada no hedonismo, né? As pessoas buscam o prazer acima de tudo. E um filósofo dizia assim, eu acho que é bastante sábio, 1 minuto de prazer pode significar uma vida inteira de sofrimento. A gente não pensa exatamente nisso, né? Não pensa exatamente nisso. Então, já que todo você trabalha, você se esforça, você poupa dinheiro, etc. Como é que você resgata esse sofrimento, né, do trabalho e da poupança? Consumindo. É uma voragem consumista, né? Que a gente comentava lá no começo do nosso papo, você consome hoje para no dia seguinte já estar entediado de novo. Não tenha Sim. dúvida disso. E Isso buscar também, outro processo de consumo, né? exatamente. E essa lógica, Adriana, ela entrou no mundo dos relacionamentos, né? Porque é muito comum e é assustador isso entre os jovens, e é assim, eu já vi muitos falando assim: olha, aquele cara lá, ok, eu fico com ele agora. Mas se aparecer o melhor, eu troco no mesmo instante. E a comparação é assim: eu tenho um carro mediano, né? Mas se eu conseguir ter uma Mercedes-Benz, é óbvio que eu vou trocar. É óbvio que eu vou trocar. Então, ela olha o rapaz, o menino, e vê o entorno, tudo ligado ao hedonismo e ao estado social, né?
onde ele mora, que carro ele tem, qual é o emprego do pai, se ele tem casa na praia, se ele é bonito. Se ele é bonito, né? Principalmente na juventude é um quesito fundamental. E aí os anabolizantes todos na vida para garotos de 15 anos, é uma epidemia, e meninas também, né? Epidemia. Uma epidemia. Mas se essa lógica do consumo entrar nesse mundo como está entrando, você não vai ter nada ligada a realmente, não só ao amor genuíno, quanto a relacionamentos sérios. Você precisa se Sim, mas eu vou afastar. te dizer o seguinte. Aliás, Bauman fala isso, né? Ele Sério, fala né? assim, essa lógica, na verdade, ela vem mesmo da sociedade de consumo, né? Então, Sim, assim, hoje a tendência é você tratar o amor, e aí a sociedade de consumo faz isso propositadamente, né? Porque, claro, assim, tudo tratar o trabalho. amor como mercadoria. Então, Exato. da mesma maneira que você deseja uma coisa, vai atrás, conquista, aí supriu aquele sentimento de desejo, pronto. Então, agora descarto, que é o que a gente fala dos amores descartáveis, né? É. E vamos procurar o outro. Então, assim, se você encontra um relacionamento, foi atrás, teve a relação com a pessoa aí, mas aí entrou naquela fase do relacionamento que você tem que construir, que vocês têm que, né, estabelecer limites um para o outro, começa a ficar um pouco mais dificultoso, claro. Quem diz que relacionamento é fácil, né? A Nossa. gente sabe, desde que a gente é criança, nossa, a gente não cresce dentro de uma família em que até dentro da nossa própria família é difícil se relacionar. Então, imagina você encontrar uma pessoa que veio de outra família, com outra criação, com outra cultura, com ou, outra bagagem, né? E que você vai ali unir a sua bagagem com a daquela pessoa. Imagina se isso vai ser fácil. Não é. É, mas é o desejo de todo mundo de querer ter um relacionamento bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aí encontra tanto o medo quanto a insegurança, e Hum. é mais fácil você descartar do que você vivenciar esse processo, né, da construção do relacionamento e muito vinculado a esse sentimento que tem hoje nessa sociedade mercadológica, né, de que você consome rapidamente, descarta rapidamente. Até os produtos hoje são carros, tudo são construídos Uhum. para que você realmente faça esse descarte mais rápido, né? Cartado, tudo, E aí tudo. eu acho que isso se vincula muito à cabeça das pessoas hoje, nessa modernidade líquida, Então, por né? Por... isso, perdão, por isso eu acho tão Pode falar. importante uma live como essa, né? Ou você conhecer estudiosos do tema muito interessantes, porque daí aquela sacada. Eu tava me deixando envolver por uma lógica que não é melhor para minha vida de jeito nenhum. Por isso é tão bom o que a gente está fazendo para as pessoas, né? Então, eu não sou inteiramente pessimista. Eu não sou inteiramente pessimista. De fato, não sou. Porque há casos tão bonitos. Eu estava vendo esses dias a mulher de um jogador de futebol que foi muito famoso, portanto, muito dinheiro, tudo que o dinheiro pode trazer de bom para uma pessoa, né? E aí perdeu tudo do vício, alcoólatra, né? E ele dizendo emocionado sobre a esposa, Essa porque história é pública? é pública, é Então pública. quem é o jogador? Que faleceu agora, inclusive. Faleceu agora, um jogador chamado Tá. Amaral, que foi da seleção brasileira, inclusive, né? E ele dizia assim, a esposa contava assim, que ele chegava muito mal e ela dizia para ele, eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. E não é brincadeira, né? Chegar em casa, alguém alterado, e você também cansada. Mas existe, você quer tão bem aquela pessoa que você é capaz de dizer, eu não vou desistir de você, sabe? Quem tem isso, Adriana? Quem tem isso ao seu lado? Alguém, por mérito seu também, né? Porque significa que você investiu corretamente no relacionamento. Sim. Quando você tem alguém que não vai desistir de você, pelos eventuais erros que você cometa, pelas quedas que eventualmente você tenha na vida, isso te dá um suporte emocional que te torna gigantesco. Sem dúvida. Então, se você conseguir sair desse mundo, desse apelo midiático, televisivo,
do consumo e penetrar numa lógica que é muito mais a lógica da vida e da vida que vale a pena ser vivida, como diria Clóvis de Barros Filho, meu amigo, né? É. A vida que realmente vale a pena ser vivida, você vai ter como prêmio uma mulher ou um homem que vai te dizer nos momentos difíceis da vida: eu não vou desistir de você. E é Né? fantástico você dizer isso, né? Porque exatamente essa questão que eu tinha te falado, né? Sobre a gente estar construindo um relacionamento, mas não é só na alegria, né? Também é nos momentos ruins que você vai ver a base sólida do que você construiu. E construir isso é um processo que precisa de aprendizado. E nesse caminho, eu também sou a favor de um processo que não é imediato. Sabe, Uhum. você não ama a pessoa, você sente interesse por uma pessoa, um desejo por uma pessoa. E aí você resolve ver se essa pessoa tem os mesmos objetivos que você. E aí você resolve construir um relacionamento. Então, para mim, amar é uma decisão. É uma Uhum. decisão de você ficar dentro de uma relação e construir o relacionamento. Então, o amor ele pode ser mais objetivo do que a gente imaginava, né? Que é a possibilidade de realmente você fazer acontecer. Uhum. Você falar, poxa vida, aqui existe o brilho meu, o brilho dele, e aí ambos vamos criando um brilho nosso, né? Que é o que você fala de a pessoa virar e falar assim, eu não vou desistir de você. Né, que a gente já construiu tanto junto, a gente já conseguiu formatar tão bem a nossa história que eu jamais vou desistir de você. E mais do que isso, eu também não vou desistir, não vou Do permitir que relacionamento. você desista de você e Exatamente. que você não desista de mim também, né? Que é Exatamente. aquela história. Claro, veja, ressalvado, obviamente, todas aquelas questões de possessividade, de Uhum. ciúme, não. Aí a gente entra numa outra história que faz parte desse momento atual que a gente está vivendo, né? Dos relacionamentos tóxicos, mas que aí não envolve o conceito que a gente está falando sobre Claro, essa construção do amor, claro, claro. né? Porque E, quando você constrói numa base saudável. então, claro. E para que você faça isso, então, como seu público é feminino, predominantemente, né? Eu quero falar um pouquinho dos homens, porque é curioso, Claro. é curioso, né? Nem todas as mulheres, assim, há muita crítica ao mundo masculino, evidentemente, a gente sabe quais são os defeitos mais evidentes do mundo masculino, eles estão aí, são visíveis, e muitos deles muito horrorosos, de fato, né? Mas eu acho que eu tenho umas dicas, viu? Acho que eu tenho umas dicas para você ter um bom approach, assim, com o homem que você acha que é um homem interessante que vale a pena investir. Né? Um deles é a seguinte: o homem ele sente uma obrigação social, ele carrega nas costas essa obrigação social hoje como nunca houve na história da humanidade. Nunca houve. Porque perder o emprego, por exemplo, significa que você deixa de ser provedor. Você deixa de ser provedor. Converse com grandes executivos que perderam o cargo, todos, ou na maioria deles, os casos vão dizer que os amigos foram embora. E veja, e esse cara acorda de manhã, ele não tem o que fazer. Né? E o mercado vai ficando com essa inteligência artificial cada vez mais restrito. As mulheres estão aí e elas estão conquistando os espaços. Os homens também estão na mesma máquina do mundo, mas eles Sim, estão extremamente pressionados, porque muitos deles também obedecem a essa lógica do consumo. Se sim. eu não tiver grana para minha esposa fazer compras no shopping, ela vai embora. Muitos pensam assim. Os filhos irem. Se eu não pagar aquele clube, aquela escola de alto padrão, ele não me ama. Ele não me ama, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho o mundo masculino. Os homens hoje, especialmente hoje, se sentem muito pressionados, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o tal do mercado afetivo é muito concorrencial, né? Os homens vão envelhecendo e por mais que existam botox da vida e academias, a concorrência é muito forte.
certo? Garotões de 20, 30 anos muito bonitos, o homem sente isso, ele vai perdendo o vigor naturalmente. Mas a dica, a bala de prata é a seguinte: os homens, naturalmente, por toda a criação que a gente sabe que eles têm muitas máscaras, eles têm muitas carapaças, né? Quando você, através de profunda sinceridade, uma palavra que a gente usa muito pouco, mas sinceridade em tudo, eu acho que é um condão fundamental. Do escritor ao professor, da esposa ao filho. Sinceridade. Quando você realmente é sincero com o objeto do seu amor, aquele homem, e você penetra no universo afetivo dele, dos grandes buracos, das grandes carências, das grandes lutas e das grandes conquistas, das grandes alegrias. Quantas esposas realmente perguntaram para o esposo ao longo de 30 anos: meu amor, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Qual foi o dia mais triste da sua vida? Sabe? O que te faria feliz agora? Que sonho você tem agora? Você explodiria de felicidade agora? Não existe coisa mais sincera. A gente também é um pouco travado, né? Mas se você tem essa capacidade genuína de diálogo com aquela pessoa, não tenha dúvida, ele vai te procurar. Ele vai Olha te que, procurar. olha aí, mulherada, dica do filósofo, do nosso PhD, hein? Olha aí, os homens também têm inseguranças, né, Muitas, Eduardo? muitas. Muitas inseguranças. E claro, muito focado numa sociedade moderna, né, Eduardo? Mas você sabe que eu ia te dizer uma coisa sobre a questão visual, né? Eu falo muito isso. Os Uhum, homens é que nasceram mais visuais, né? Por isso as mulheres vêm com dotes e atributos físicos da uhum, vaidade, né? Corpos mais esculturais, uhum, enfim. E aí, houve uma inversão nessa história do mercado, né? Como as mulheres passam para o mercado de trabalho, elas passam a também querer ter essa atratividade visual, mas isso não é o natural das mulheres. O natural das mulheres é que elas são auditivas, ou seja, o uhum, homem vai encantar as mulheres pelo que ele é, pela sua inteligência, pela sua capacidade de comunicação e não uhum, pelo seu físico, né? Muito embora a gente tenha muita gente vivendo e vivenciando esse problema. Agora, você levantou uma questão hoje aí que é bastante legal, que é essa história do homem provedor, né? Porque quando eu explico para as mulheres aqui que, assim, é claro que os homens vêm com esse atributo físico também, né? Nasceram com a força física para uhum, trabalhar, mas se hoje a sociedade mudou a tal maneira de que homens e mulheres estão em igualdade de condições de trabalho, salvo no trabalho físico mesmo, né? Que aí as uhum, mulheres têm um potencial menor, mas no intelectual não, né? Então aí a uhum, gente tem maior capacidade de estarmos no mesmo nível de entendi. intelectualidade. E eu acho que isso faz com que os homens se sintam bem mais inseguros no seu aspecto provedor. Mas o que vinha lá de trás do homem ser provedor é que o homem achava que ser provedor era só a questão financeira, né? Dele ter o financeiro para bancar uma mulher, para bancar financeiramente uma Uhum, família. Mas o seu provedor para a mulher, e principalmente para a mulher que é conquistada por esse homem, ela sabe que não é o provedor só financeiro. O uhum, financeiro ajuda, óbvio, sim, porque as mulheres se sentem mais confortáveis nesse processo do homem dizer, olha, vem cá que eu sou o mais, né, o cara que vai aguentar o tranco aqui. Mas o principal do provedor hoje, do masculino, é o homem que realmente aguenta os perrengues da vida dois, os uhum, perrengues que vão acontecendo, vão falar assim: não, esposa, de repente, você perdeu o emprego, mas pode ficar tranquila, eu sim, tô aqui do seu lado, eu vou te uhum, ajudar até a hora que você, né, conseguir se reposicionar, ou aconteceu um problema, mas eu tô aqui, né? Pode ficar tranquila, a gente está aqui.
também para a questão emocional, sabe? Então, assim, eu acho que isso que os homens precisam entender, que as mulheres elas não buscam um homem provedor financeiramente. E Hum, esse conceito, ele acabou sendo muito enquadrado numa caixinha é, de, é provedor é só financeiro. Não, não é isso, né? É o homem que tem atitude, é o homem que vai lá e vai falar assim, puta, minha mulher, nossa, quebrou, coisou o pneu, peraí, eu vou aí que eu vou te ajudar, porque, meu, como é que a claro, mulher vai trocar o pneu? A questão claro, não é ser machista nesse caso, a questão é física. Você claro, entendeu? claro, claro, E a gente claro, né? precisa entender isso, né? Claro, não, E por outro lado, nessa questão, eu já ouvi mulheres, né, que se enquadraram muito nessa ótica do inverso, de inverter a energia, né, do masculino, uhum. e falando assim: não, mas eu não preciso de homem que abra a porta do meu carro, não. Imagina, eu tenho a minha mão, abre a porta do carro, por que que o cara precisa vir a. Eu falei assim, pelo Uma amor de Deus, a questão gentileza, aí não é física. uma gentileza, A questão aí é de encantamento, é de claro, educação, é de carinho, é da pessoa demonstrar um cuidado claro, com você, né? claro, Então, assim, a claro. gente não precisa ter uma reatividade a esse tipo de De jeito atitude, nenhum. sabe? Tem coisa mais encantadora do que uma pessoa educada e gentil? De Nada modo algum. encanta mais. Nada, de uma criança a um senhor de 80 anos, Sim, gentil, educado, é mas na questão bem-vindo. dos relacionamentos, né, Eduardo, isso faz parte até do Claro, encantamento que o homem quer provocar na mulher. exatamente. Faz O parte. Então, assim, gentil é o básico, né? É né? o Não tem básico. por que ser reativo, né? A gente É, precisa entender que essa briga aí do machismo versus feminismo aí, ela precisa acabar, porque isso estava todo é uma mundo, questão né? de compreensão da essência do ser humano. Exatamente, exatamente. Mas por falar em beleza física, é muito curioso, né? Na França, você sabia que fazem todo ano pesquisas assim com as mulheres francesas e batata, né? Os homens mais desejados lá são quase sempre intelectuais, Sempre. né? E é interessante isso. Eu perguntava para os meus alunos, perguntei durante muito tempo, o que é exatamente uma pessoa carismática, aquela que chama atenção assim e você não consegue deixar de olhar para ela, né? Deixar de ouvi-la. O que é um carismático? O conceito é teológico, né? Carisma, vem da teologia. Mas o que é uma pessoa carismática? Não é exatamente a beleza plástica, não exatamente, nem a grana, porque pode ter muito dinheiro, não ser nada carismático, mas ela tem Sim. um brilho, tem alguma coisa nela. Desde criancinha a gente repara, né? Aquele menininho, aquela menininha tem um encanto absoluto. Eu Sim. confio, Adriana, que algumas pessoas são tocadas, assim, tocadas, sabe? Os cristãos chamam de graça, né? Santo Agostinho chamava de graça. Tocadas, e elas são muito luminosas. Sim. E eu tenho a impressão que essa luminosidade, sabe, esse brilho, é de todos nós. Basta que nós despertemos esse brilho. E em relacionamentos, por que vale a pena ainda, apesar de todas as adversidades? Porque quando você está ao lado de uma pessoa que te encante, minha amiga, você está feliz. Tá feliz, com certeza. Não é? Sabe aí vou usar um estereótipo. Um conversível, certo? Na Califórnia, e você, assim, ao lado da mulher ou do homem da sua vida, ali você quer que o tempo pare, porque Pare. tudo perfeito. Por que não investir nisso? Não precisa ser o estereótipo da Califórnia, pode ser em Itatiba, certo? Pode ser em Jundiaí, tá Sim. valendo também. Tá valendo também. Mas estar ao lado, chegar e, olha, se você me permite, um homem estava pintando aqui o meu muro, e pintor de parede no Brasil, né? Ganha pouco e tudo mais, e de uma felicidade irritante muitas vezes. 3 dias e cantando, aquele sol, com um chapéuzinho de jornal na cabeça, sabe, pintando, me irritava assim. Da onde vem essa alegria, cara? Eu perguntava para ele, Cláudio, da onde vem essa alegria? Ele dizia assim: eu chego em casa, as minhas 3 estão me esperando, 2 filhas e a esposa. Ah, Ah, fala sério, né? Uma olha maravilha. isso. É Ganha o conceito que a pouco, gente está falando, né?
do É que é o do amor que o e o amor. quanto o amor de verdade nos preenche, porque aí ele está falando tanto o amor fraternal, né, das filhas, quanto o amor romântico com a Exatamente. esposa que foi construído e que estão em casa e esperam, né, o pai, o E como marido, chegar. enfim, e que é aquela história da família que se construiu independente da questão financeira. Exatamente. Né? Exatamente. Independentemente disso, é óbvio que a gente sabe que o financeiro vai ajudar. Aliás, quando a gente fala de base, né, de ser a mulher e o homem um base para o outro, isso é muito importante para a gente começar a eliminar o conceito dos relacionamentos descartáveis, sabe, Eduardo? Por quê? Porque quando a gente pensa, eu quero crescer na vida, gente, é muito mais fácil você ir junto com uma pessoa. É o mesmo Hum, conceito que a gente leva, por exemplo, com a mentoria, né? Quando a gente fala assim, pô, uma pessoa que é mentora, porque ela já passou os perrengues, já sabe hum, diminuir o seu caminho. Por isso você vai claro, pagar uma mentoria, não é? claro, claro. Então, o relacionamento é mais ou menos nessa metáfora. Então, assim, você vai. Quando você vai junto com a pessoa crescendo na vida, um é apoio do outro, né? Então você tem essa possibilidade em crescendo o relacionamento, você também crescer a sua vida. Tem vários livros que falam, né? Casais inteligentes enriquecem juntos e tal. Hum. Mas é muito nessa perspectiva de que quando você tem o emocional, o apoio emocional dado um ao outro, ambos conseguem ser mais fortes para enfrentar todas as batalhas da vida. E é Evidentemente, por isso que eu falo que amar vale a pena, né? Que, evidentemente. que, que você vai superando os obstáculos, vai superando também os medos que cada um tem, Claro, porque claro. um está sempre ali auxiliando o outro, né? Quando você constrói uma base de relacionamento saudável. E quando você não o faz e permite aí, então, que os relacionamentos sejam assim, o medo, a insegurança, e eles sejam descartáveis facilmente, achando que a próxima pessoa é que vai Hum. suprir os seus desejos, as suas faltas, as suas inseguranças, né? Aí você não constrói nada. E aí você não está também te ajudando a construir os seus alicerces da vida, Claro. né? Não é verdade isso? Tem um casal famoso, eu não vou dizer o nome, mas muito famoso. O rapaz é do meio Pode esportivo, falar? o Thiago Leifert. Thiago Leifert. Tá. Tá? É, casado com uma moça muito bonita e tal, que era da Globo também e tudo mais. E eles tiveram uma filha e a menina com uma doença terrível, 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 de uma Sim. dor pequenininha e tal. Mas a força dos dois, unidos, você imagine isso, quantas madrugadas de sofrimento, de preocupação. Imagine enfrentar a barra sozinho, é muito mais difícil. Muito Né? mais. E Muito mais. nenhum deles quis ir embora. Ao contrário, eles estavam cada vez mais presentes, mais unidos. E eles Sim, dizem, depois desse drama, nós ficamos mais unidos. O ser humano é assim, né? Depois das sim. grandes tragédias, a gente se une mais. Muito mais. Né? Quando consegue passar pelas grandes tragédias juntos, né? Junto. Que é a questão de você pensar de novo, não é possível. E quantas pessoas não passam, né, Eduardo? Porque, por exemplo, na época da pandemia, foi a época que as pessoas ficaram em casa e que elas mais se divorciaram. Olha só que coisa, por que será? Pois é. Porque será que aqueles relacionamentos tinham sido construídos com bases saudáveis, com Pois é. bases realmente verdadeiras, Pois é. né? Enfim, porque claro que a pandemia deixou todo mundo estressado. Eu tenho lapsos, lapsos aqui de esquecimento até hoje. E os Uhum. médicos todos dizem, né? Estresse da pandemia, né? Que a maioria da humanidade vai viver isso por um bom tempo. Mas assim, quando você passa por esses perrengues juntos e não desiste um do outro, né? Com certeza os laços é aquilo que a gente falou, né? Da tristeza, na alegria, na Ah, sem tristeza, na dúvida. saúde, na doença, né? Sem Você dúvida. passa por isso, os laços eles ficam muito mais fortalecidos, porque E, você aprendeu como que cada um vivencia uma coisa, porque cada um pode vivenciar esse momento de dor de uma forma diferente. diferente, mas eles Né? estão Tem unidos. gente que quer fugir, tem gente que quer sumir, tem gente que quer se esconder e tem gente que fala: não, dá a mão aqui, vamos junto. Sim, 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 sim. Mas Né? é,
não é, acho que acontece conosco que já fomos muito apaixonados ou somos muito apaixonados, né? Você, de repente, ouve uma música que te toca profundamente. Imagine essa cena muito frugal, muito comezinha. A música te tocou profundamente. É natural que você queira dividi-la com a pessoa amada, que é a pessoa que mais te entende no mundo. É Sim, natural, não é? sem Você viu dúvida. uma notícia muito forte, assim, uma coisa assim, estarrecedora. Primeira pessoa que você pensa em dividir a notícia é a pessoa amada. Quando você pensa numa grande hora, vamos para Nova Zelândia e vai ser maravilhoso. Tá? Primeira coisa, quem você vai convidar? A pessoa da sua vida. Então, invista em relacionamentos, sabendo que a lógica do mundo não é a lógica que vai te levar a uma vida feliz. Sim. Né? E que a lógica do mundo hoje consumista não deve ser aplicada no Ao nosso relacionamento. mundo emocional, né, Eduardo? Exatamente, exatamente. Porque é um E que a caminho. lógica do mercado, bom, que aliás, obviamente, existem muitas críticas a essa lógica, e aí a gente tem que pensar no meio ambiente, em todas as implicações que existem nisso, mas a lógica do mercado hoje é de que realmente é mais proveitoso financeiramente que as pessoas sejam individuais. Pois é, Incentivar o individualismo, pois é. incentivar que, por exemplo, a pessoa compre o seu apartamentinho menor do que constitua uma família, não tenha família, tenha Pois um é, pet, pois é. né? E aí tenha mais liberdade para gastar com outras coisas. Você sabe que tem muitas pesquisas que já indicaram o seguinte: quando a pessoa é um casal, as pessoas são casais, elas gastam menos do que Do que quando elas sozinho. individualmente são solteiras. Quando você está solteiro, você tem uma permissividade maior para gastar. Primeiro, porque, óbvio, você não está construindo nada com outra pessoa, né? A construção sua é individual, Uhum, né? uhum, E segundo, porque você tem uma autoindulgência, né, com você mesmo, que é exato. assim. Eu não tô com ninguém mesmo, não tem por que gastar esse dinheiro aqui com outra pessoa, vou gastar comigo mesmo. Vou lá, gasto em balada, gasto nas maiores É, viagens, nos carros mais caros, enfim coisas que às vezes não vão produzir muito efeito para você arranjar um relacionamento bacana, o né? mercado E que as adora, né? pessoas se iludem, né, de Exatamente. que fazendo tudo isso vão fazer. Veja, nada contra, óbvio, a pessoa fala assim, bom, eu tô solteira, vou viajar sozinho, super a favor. Ou Uhum, tô solteiro, vou fazer minhas compras e tal. Mas você não pode entrar numa ilusão de que, putz, é melhor estar solteiro e fazer tudo isso porque eu tenho mais liberdade para fazer isso do que se eu tivesse junto com outra pessoa. Porque se você estivesse junto com outra pessoa, você estaria construindo junto. claro. E assim, filosoficamente, né? A nossa vida é muito breve, É. muito breve. Muito Todos breve. nós, Passa a assim. gente, a gente caminha para o envelhecimento inexorável e para o final da Inexorável. existência. Então, essa coisa hedonista do prazer momentâneo, talvez precise ser um pouco sofrida para pensar racionalmente o que eu quero, quais companhias eu quero ter ao longo da minha vida sobrante, restante. Sim, Inteligência é isso, emocional é sim, isso, de fato. sim. Quais É. pessoas eu quero que me acompanhem? Que tipos de caráter elas têm? Que tipos de alegria? Que tipo de espiritualidade? Que é um tema muito caro a mim. Que tipo de Muito. espiritualidade tem aquela pessoa para me acompanhar na vida que me resta? Fundamental. Exatamente. Ó, eu vou aproveitar e te perguntar aqui, porque não pode ficar aqui as dúvidas, hein? O pessoal perguntou aqui, ó, a Vilma perguntou aqui, Eduardo, é o seguinte: a dor e o sofrimento podem ser supridas com amor? O que a filosofia pode dizer para ela? Muitos filósofos falaram disso belamente, sabe? Um deles foi o grande Epicuro, o filósofo do Jardim, que fazia elogios à amizade, né? Ele próprio tinha problemas na bexiga, tinha dores lancinantes, excruciantes, e ele dizia assim: olha que frase interessante, ele dizia assim: muito mais importante do que você vai jantar, muito mais interessante do que isso é com quem você vai jantar. Né? Porque a ideia da amizade para ele, quando ele sofria com muita dor, ele lembrava de momentos alegres com os amigos e a dor era menor. Então, a dor é constitutiva do ser humano, não tem jeito. Schopenhauer, o alemão, dizia, ele era muito pessimista, ele dizia, ou o ser humano está sofrendo,
ou o ser humano está entediado, certo? Ou sofre ou está entediado. Feliz e amando, não, né? Não, não, ele era bem pessimista. Schopenhauer é famoso, né? Mas a Sim, dor nos faz também, eu não sou apologista da dor de jeito nenhum, né? Mas as dores da alma, especialmente as dores da alma, nos fazem, acho que todo mundo que chegou aos 50 anos sabe disso, nos fazem mais inteiros, mais compreensivos e tolerantes, né? Porque quando a gente se sente machucado, de fato, a gente ressignifica o sentido da vida, sim. sabe? E daí as pequenas mesquinharias, as pequenas coisas não fazem mais sentido, né? A ideia de que tudo é tão breve, a morte está aí, me olhando à espreita, ela sempre terá a última palavra, que, quer saber, eu vou deixar as bobagens de lado, e a dor que eu senti, eu transformo belamente em compaixão. As pessoas mais bonitas que eu conheço são aquelas capazes de compaixões assim muito tocantes, sabe? Muito tocantes. Pessoas que têm muito poder aquisitivo, capazes de anonimamente, eu acho maravilhoso. Ninguém sabe, não precisa alardear que fez, né? Que é a virtude cristã, em última instância. Então, Sim. vai lá e banca a faculdade de um cara que jamais poderia fazer a faculdade de música, por exemplo. Né? Mas esse me disse uma vez, esse que bancou. Quando ele viu o garoto formado, tocando piano, falou: Eduardo, ali a minha vida fez um sentido que eu nunca imaginei que poderia ter. Maravilha, né? Então, assim, Fantástico isso, né? há pessoas nesse mundo caótico, difícil, agressivo, hedonista, há pessoas que são pérolas. E não nos enganemos pelas aparências. Há pessoas maravilhosas, maravilhosas. A gente precisa ter o tato quase religioso de lançá-las, né? Pegá-las para o nosso convívio. Porque daí a amizade, o amor, te faz uma pessoa muito mais completa. Eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que o ser humano, apesar de tudo, ainda é ser humano, e quando ele tem a alma satisfeita, a violência, a arrogância são sofreadas em níveis mínimos. Sim, mas eu concordo plenamente com você. Eu também sou uma otimista. Não é Uhum, à toa que eu trabalho com amor e com relacionamento, né? Porque eu realmente acredito nessa possibilidade. Eu acredito na possibilidade da redenção do ser humano, porque eu acredito no amor, né? uhum, Eu acredito que vale a pena amar. Eu acredito que realmente os relacionamentos hoje eles estão complexos, até que a gente possa encontrar uma forma de falar. Talvez de alguma maneira diferente, ou ensinar talvez de uma maneira diferente para a sociedade uhum. atual, de que relacionamento é algo que é importante, o Importante. amar é algo que é importante, e que, óbvio, a gente vai ser muito mais feliz se a gente estiver nesse movimento, né? Aliás, é importante até as pessoas saberem, assim, às vezes eu pergunto para o cliente assim, né? Ah, você olha para trás, você acha que você já amou alguém? E muitas vezes o cliente fala, eu olho para trás, acho que não. E isso é tão importante a gente Uhum, pensar em que a gente pode nunca ter amado uma pessoa de verdade, porque a gente não se permitiu, né? E isso é muito filosófico até da nossa vida, porque assim, você vai passar uma vida com medo, sem uhum, ter o relacionamento ou o sentimento mais sublime do ser humano, que é o amor. Você vai passar mesmo por isso? Por medo, por falta de coragem de enfrentar o desafio, de descompassar com essa sociedade que diz que as coisas são assim descartáveis mesmo, que é tudo virtual mesmo e tal. Não, não é assim que a gente vai viver. A gente não pode viver assim. Bom, sob pena da gente viver e passar essa vida sem nenhuma motivação real, pois né? é. Porque o que nos motiva? Construirmos bens materiais para quê?
né? Sermos só felizes com os bens materiais, gente, o amor é a base de tudo, né? Claro, Então, se a claro. gente não construir essa história do amor e de termos e sermos felizes com os nossos relacionamentos, a gente vai passar por essa vida aí sem termos construído uma base para a Branca gente dizer, tudo. olha, valeu a pena viver, Exatamente. E né? essa coragem, porque a gente tem, dados os golpes, né, afetivos, todos nós, a gente coloca muitas máscaras, assim, né? Mas talvez valesse, na idade madura, arriscar um pouquinho. O professor sabe bem disso. Adriana, como é importante o elogio, sabe? Tá lá o menino e você fala, vem cá, deixa eu conversar com você. Você tem muito talento para isso aqui. Você transforma a vida dele, transforma a vida do menino. Nós precisamos disso, né? Sempre. E se você deixar de lado um pouco as máscaras, e sinceridade é uma palavra que eu gosto muito, aquela pessoa que te diz alguma coisa no coração e você fala, olha, você sabe, você me faz mais feliz, mais alegre. Quando você não vem, eu fico mais triste. Sabe, pequenas coisas assim, o mundo vai se encantando, viu? Porque você vai ter coisas de volta que você nunca imaginou que teria. É Nunca verdade. imaginou que teria. A gente até, Freud, hein? A gente rejeita primeiro por medo de ser rejeitado. Então, vamos vencer freudianamente os nossos traumas e vamos nos permitir, já que somos todos adultos, vamos nos permitir um pouco abrir o coração mesmo, sabe? Sim, Assim, com elegância, com educação, mas sabe que eu acho você uma pessoa muito interessante? Veja o que acontece. Veja o que acontece. exatamente. Pague para ver. Veja o que acontece. E vamos abrir mais para a gente ter menos medos, né, Menos Eduardo? medo. Porque eu acho que a sociedade moderna tem muito isso, né? A história dos medos claro, dos conflitos que são inevitáveis, mas são inevitáveis em qualquer área da nossa vida, Não tem né? Então a jeito. gente, assim, aquela velha frase, né, de que, tá com medo, vai com medo mesmo. Exato. Vai Porque comigo. medo é inerente, é um sentimento também inerente do ser humano, até de sobrevivência, né? Exatamente. Exatamente. Então é necessário que a gente ultrapasse isso com esse processo de conhecimento, de inteligência emocional, de viver, da cabeçada, mas poxa, vamos adiante, vamos construir realmente o que é importante na nossa vida, que são os relacionamentos saudáveis, né? Por isso que eu sou uma super entusiasta do tema, né? E eu Uhum. amei conversar com você. Olha, a Vilma tá aqui falando assim, ó, vão ter outras lives como essa? Com certeza, hein, Eduardo? Porque a gente já viu que tem muito tema ainda aqui para Muito destrinchar, que tema. a gente nem chegou na metade aqui do que a gente pode falar sobre a Top. história do amor e a filosofia. Então, eu já vou deixar aberto aqui o Uhum. convite para a gente montar uma próxima live com um tema bem bacana aqui do amor e da filosofia, para que as pessoas possam estar de novo aqui com a gente, compartilhando mais ainda, né? Aliás, quem gostou aí, bate palma, e tem um monte de gente aqui batendo palma, e eu quero te agradecer muito, Eduardo, pela sua participação, por você abrilhantar essa live Muito e obrigado. você poder trazer todos esses conceitos que você estudou, super estudioso, já é PhD, né? E Uhum. é professor, enfim, é palestrante, é escritor, é mentor de escritores. Eu fico muito, muito feliz de poder tá pegando um pouco da sua contribuição aqui para mim e para o Maravilha. nosso público, viu? Maravilha. O prazer é todo meu. Esses papos são tão bons, né, Adriana? Porque a gente está fazendo aqui o bem realmente, né? Já que estudamos o assunto, as Exato. pessoas elas descobrem coisas para a própria vida extraordinárias. A gente faz o bem. Vamos repetir isso. Vamos, com toda Opa, certeza. Convite é feito, aceito aqui ao vivo, hein? tá Então certo. teremos mais, viu? Eduardo, nós temos aqui, estamos super extrapolados aqui, mas eu queria te agradecer profundamente. Eu acho que acho aqui que a gente supriu as dúvidas do pessoal. Estamos recebendo muitas palminhas. Eu não sei se você consegue ver aqui, estou passando. Obrigada, gratidão. Vão ter outras lives. Muita gente aqui, peraí.
Muita gente aqui mandando. Ai, que bom. Vamos ter outras lives, sim, Vamos ter. gente. Olha, adoramos estar aqui com vocês, adoramos a participação do Eduardo. E com certeza teremos outras lives. Hoje a gente falou um pouco sobre essa questão dos. Estou aqui no TikTok também ao vivo, mas o Eduardo ainda não está aqui em Collab, mas na próxima ele vai estar, né, Eduardo? Promete Vou aí ter. pra gente. Vou No ter. TikTok e também no YouTube, que ele vai montar Hum, tudo certinho aí pra gente. Que esse mundo digital, você sabe, né? O pessoal aqui, a gente vai aprendendo, né? Todo mundo vai aprendendo, a gente vai colocando aqui, cada dia é uma novidade, uhum, mas a gente vai aprendendo. E eu fico muito feliz de ter participado. Hoje falamos aqui, então, pouco, nem falamos tudo, hein, sobre o tema, né, Eduardo? Tem muita coisa para destrinchar sobre amores líquidos, sociedade líquida, relacionamentos descartáveis, uhum, relacionamentos virtuais, né? Só demos uhum, uma pincelada, podemos falar mais sobre os relacionamentos virtuais, as inseguranças que levam a toxicidade dos relacionamentos, que a gente tem uhum, visto hoje muitos muito, relacionamentos tóxicos, né? E essa insegurança que vem também do medo de se relacionar, do medo uhum, de fazer vínculo, né? E depois do medo de perder o vínculo, né? E aí que passa a ser controle, enfim, possessividade. Nós vamos destrinchar mais isso numa próxima, né, Eduardo? Combinado. Tá Combinados. topado, né? Topadíssimo. Muito Topadíssimo. obrigada. Obrigado, Gratidão viu? pela sua participação. Muito obrigado. Quer deixar alguma palavra mais aqui para o pessoal? É, você Ai, que me passa é o seu Instagram aqui para o pessoal seguir, ah, né, Eduardo? @Eduardo Oyakawa. Todos temos um pezinho lá do Japão, Oyakawa, Oyakawa. Por favor, me acompanhem lá. A gente tem É, dicas de filmes, de músicas, né? Para eternos apaixonados, a gente nunca deixou de ser eternos apaixonados, né? com certeza Com não. certeza. Com certeza. Ah, aliás, é o convite, né, para que as pessoas realmente amem, porque vale a pena amar. Tem uma certa dificuldade, porque nós estamos vivendo um mundo moderno, de modernidades líquidas, Uhum. tem, mas isso não impede que a gente realmente consiga Exatamente. amar e sermos felizes nos Exatamente. relacionamentos. E o que a gente precisa para esse mundo é isso, né, Eduardo? A gente ter Exatamente. essa felicidade relacional para que as pessoas também possam ser mais É felizes e claro, empáticas exatamente. umas com as outras, né? Exatamente. Que Muito nem você obrigado, falou do querido. exemplo do pintor da sua casa, Ah, pois é. Que ama né? profundamente as filhinhas e a esposa. E é super empático com tudo que ele faz, né? Exatamente. Faz rindo. Irritantemente alegre, inclusive. Feliz. Irritantemente. Então Ai, tá bom, obrigado, Eduardo. viu? Boa Muito noite. obrigada. Um Boa beijo. noite. Beijo a Vamos todos que acompanhar. participaram da live. Gratidão a todos. Nos vemos na próxima live, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Beijão. Tchau, Tchau. Edu.